Meus amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem nessa manhã, para nós é um prazer, uma alegria, uma felicidade podermos estarmos aqui para mais uma vez refletirmos, pensarmos sobre a graça de Deus, o nosso Espírito Santo nos orientando em nosso dia a dia, para que a gente possa cada vez mais estarmos mais próximos do Senhor e também ouvindo a sua voz com certeza absoluta, tá bom? Bom, deixe-me dividir algumas coisas aqui com os irmãos. Agora, Graça, você pode apagar só um instante aí, daqui a pouco a gente liga, tá? A minha turma de psicologia fez 25 anos de formados o ano passado, exatamente no mês de setembro. 25 anos de formados. Já pensou? Que coisa maravilhosa, fantástica. E o nome da nossa turma era justamente Redescobrindo a Vida. Redescobrindo a Vida. Resolvemos, como as turmas fazem normalmente, termos um reencontro, nos reencontrarmos. E esse reencontro, com certeza, foi um encontro bastante maravilhoso, cheio de graça, de matarmos as saudades uns dos outros. E eu quero dividir algumas fotos aqui com os irmãos daquilo que foi exatamente o nosso encontro. Um encontro onde os sorrisos foram espontâneos, os abraços foram calorosos, onde a gente dizia assim, 25 anos atrás eu não era desse jeito, agora eu estou desse jeito aqui, né? Normalmente eram todos mais magrinhos, né? E tínhamos mais cabelos, com certeza, mas assim, isso não impediu da alegria ser muito grande, conforme os irmãos estão vendo nessas fotografias aqui, né? Todo mundo queria tirar fotografia com todo mundo queria sorrir, todo mundo abraçava, todo mundo estava vivendo espontaneamente esse instante aqui, conforme os irmãos estão vendo aqui, né? É claro que o fotógrafo foi eu, né? Mais uma vez, né? Também lembramos algumas coisas que nos marcaram naquele momento, boletim, né? Com as notas, né? Que nós tínhamos, a senha do baile, né? Que nós presenciamos também, o convite aqui, né? Para a formatura, a foto de formatura, enfim. Foi, assim, um momento extraordinário. E é claro que eu tive a oportunidade também, é emocionante, né? Eu tive a oportunidade de reler com o grupo o meu discurso, né? Porque eu fui o orador da turma, né? Na época, né? E eu reli as coisas que eu tinha escrito 25 anos atrás, e foram, assim, fantásticas as coisas, como elas se encaixavam ainda 25 anos depois daquilo que seria redescobrir efetivamente a vida. Muito choro, eu me emocionei também, foi muito legal. Aí a fotógrafa foi Fátima, né? E nós participamos tudo com muito cuidado, com excelência, com zelo, com carinho. Tivemos um almoço que eu diria que foi um banquete, um verdadeiro banquete, né? Ou seja, com guardanapos personalizados, com o nome de cada pessoa, né? Tudo com muito mimo, com muito carinho, etc. E é claro que nós também tivemos um momento muito especial, que era o Luiz, né? Todos os sábados à tarde, o Luiz levava o violão para a faculdade, e lá nós cantávamos, e cantávamos especificamente uma música que tornou-se a música da turma, a turma. Essa música é essa aqui, do nosso querido Gonzaguinha, não é? Gonzaguinha, ele ousa nessa música fazer a pergunta talvez mais fundamental da existência humana. O título da música é O que é, o que é? E a pergunta é, e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Não é assim? E ele se arrisca a oferecer algumas respostas. Ele diz assim, ela é a batida de um coração. O que é a vida? É a batida de um
coração. Esse é o lado mais biológico possível, né? Ele diz, ela é doce, é uma doce ilusão. Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? É o lado da dualidade da vida, que pode ser uma coisa, pode ser outra, tanto faz. Ele diz ainda, há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. E aqui ele está falando da temporalidade da vida, desses anos que passam e a gente nem sente, como a gente passou 25 anos quase que sem sentir, não é? Ele prossegue dizendo, há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Então ele fala aqui, na verdade, da espiritualidade, que a vida também tem esse lado espiritual. Ele prossegue dizendo, você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que é melhor morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. E a pergunta roda e a cabeça agita. Enfim, o que é a vida, né? Essa é a pergunta. Eu fico, porém, com a resposta da pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. É uma maravilha essa música, né? Essa devia estar no hinário, no cantor cristão. Teria lugar para ela tranquilo na nossa enologia, porque ela é uma música realmente maravilhosa. Acho que a irmã Vera, né, já trabalhou essa música, não foi? Pelo que muitas vezes, né? Ou seja, é uma música que não é uma mera música, mas é uma reflexão sobre a vida que nós vivemos. É claro que não é apenas o Gonzaguinha que se arriscou a fazer alguma interpretação do que seja a vida. Por exemplo, nós temos um filósofo chamado Cícero, que ele dizia o seguinte, a vida feliz, ela consiste na tranquilidade da mente. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, preste atenção no que a vida, na verdade, ela só tem razão de ser se você tiver paz, equilíbrio interior, se a sua mente estiver tranquila, aí você está verdadeiramente vivendo. Um escritor chamado Oscar Wilde, em inglês, ele diz assim, viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existem. E ele era muito perspicaz, era muito sagaz, né? Ele tem umas tiradas assim muito interessantes, né? Mas ele tem razão, né? Quando a gente olha para o mundo em que nós estamos, a maioria das pessoas não vivem, elas apenas existem, né? E vão embolando com a vida de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. E, por último, eu diria que a Clarice Lispector também teve sua contribuição. Ela diz assim, não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Bom, né? Não se preocupe em entender. A gente está dizendo o que é a vida, 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 mas ó, não te preocupe em entender não, porque viver ultrapassa qualquer entendimento do que verdadeiramente seja a vida. Então, isso quer dizer que não só o Gonzaguinha, mas também muitas pessoas, artistas famosos, pensadores, sábios, escritores, poetas, pessoas comuns como eu e você, todo mundo aqui tem, de certa maneira, uma opinião, uma definição do que seja a vida, o que é verdadeiramente a vida. Eu quero me arriscar nessa manhã a dar uma pequena contribuição a esse respeito, também oferecendo uma resposta sobre o que é a vida. Mas eu quero oferecer essa contribuição a partir de um texto que nós vamos encontrar no livro de Daniel, capítulo 5, de 1 a 31, o banquete de Belsazar. O banquete de Belsazar. É por isso que o tema de hoje é exatamente esse, né? A vida é um banquete. 3 pontinhos, cheio de enigmas. A vida é um banquete. 3 pontinhos, cheio de enigmas. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel,
capítulo 5, onde nós vamos entender essa história e o porquê dessa resposta. Diz assim o texto bíblico: muitos anos depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que o seu antecessor, Nabucodonosor, havia tirado do templo em Jerusalém. Queria beber nessas taças com os seus nobres, com suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram as taças de ouro do templo da casa de Deus em Jerusalém, que havia sido confiscada por Nabucodonosor. E o rei e os seus nobres e suas esposas e concubinas beberam nelas. E enquanto tomavam vinho, louvavam os seus ídolos, feitos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente, viram uns dedos de mão humana escreverem no reboco na parede do Palácio Real, perto do candelabro. Ou seja, perto de onde havia luz, para ficar bem claro na parede o que estava sendo escrito. O próprio rei viu a mão escrevendo enquanto ela escrevia. E seu rosto ficou pálido de medo, e seus joelhos batiam um contra o outro, e suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse aos sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho, e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro, e ele se tornará o terceiro em importância em meu reino. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição, nem de dizer o que ela significava. E o rei ficou mais assustado, e o seu rosto ficou mais pálido, e os seus nobres ficaram ainda mais abalados. A rainha mãe, porém, soube do que estava acontecendo ao rei e aos seus nobres, e foi depressa à sala do banquete, e disse a Belsazar: que o rei viva para sempre. Não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria como a dos deuses. E o seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem se chama Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar. Tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento, e é capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dirá o que diz esta inscrição aí. Que Deus queira nos abençoar na compreensão do texto que nós acabamos de ler agora nesse momento. Ore comigo. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado por tua graça. Muito obrigado pelo teu divino Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado pela tua paciência, que é imensa com cada um de nós, com os nossos erros, com os nossos pecados, nossas falhas, nossas faltas. Nos dá a condição, Pai bendito, Deus eterno, de apesar de nossas limitações, nós ouvirmos a tua voz e sermos utilizados por ti em nosso dia a dia. Não apenas aqui em nossa igreja, mas também diariamente, dia após dia, como foi falado anteriormente, Pai. Fica conosco. Muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra e fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Primeira resposta que nós queremos dar a esta pergunta, o que é a vida? O que é a vida? Diga lá, meu irmão. É que a vida é um banquete. Um banquete. Veja bem, o texto que nós lemos ainda há pouco começa dizendo exatamente isso.
que muitos anos depois o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 convidados. 1000 convidados. Não foi banquetinho não, viu? Foi um banquetão de verdade. Foi algo realmente imenso, imenso, grande. É interessante saber, porém, que o objetivo desse banquete não era um objetivo qualquer. O objetivo do banquete, na verdade, era levantar o moral daquelas pessoas ali na Babilônia, era fazer com que aqueles 1000 convidados se motivassem, porque a Babilônia, nesse instante, estava cercada pelo exército medo-persa. Entendeu? E não havia não havia nenhuma maneira deles escaparem daquela situação. Então o rei, muito sabiamente, para disfarçar, eu diria até para criar uma espécie de cortina de fumaça para a situação caótica que eles estavam vivendo naquele instante, resolve dar esse banquete para 1000 pessoas. Maravilha, hein? Negócio está feio, negócio está ruim, negócio está complicado, negócio está caótico, está difícil, não tem saída no fim do túnel. Então vamos aqui fazer uma festa para fingir que, na verdade, a coisa está muito bem, está tudo maravilhoso, está tudo fantástico. E às vezes a gente não age assim na nossa vida. Às vezes a gente, como diz o ditado popular, não quer tapar o sol com a peneira, né? Então, para não receber os raios de sol diretamente, a gente põe uma peneirazinha assim, para poder dar uma disfarçada e etc. Pois era isso que estava acontecendo naquele exato momento. O rei, diante da situação sem escapatória, de que eles iriam perder a guerra, que já estavam cercados ali, ele resolve fazer com que o povo se divirta. Aquele negócio do pão e circo, né? Se divirta. Mas essa é uma metáfora da vida. Pois, para muitas pessoas, a vida não é uma festa. Para muitas pessoas, se elas pudessem, elas não estariam festejando todos os dias. É ou não é? Olha só uma coisa, né? Quando tem carnaval, né? No nosso país aqui, parece que não acaba mais nunca, né? Porque tem a prévia da prévia, a prévia da prévia da prévia. Aí passa os dias todos de carnaval, que já são muitos dias, é uma festa extensa, talvez a mais extensa do nosso país, na verdade. É uma festa extensa, mas mesmo assim, quando vem para terminar, aí fica aquela largadinha, né? Aí tem a quarta-feira de cinza, tem a quinta-feira de não sei o quê, a sexta-feira de não sei o quê, aí emenda com o final de semana, quase que fica... E aí o pessoal não quer largar a festa de jeito nenhum. Então, para muita gente, a vida não passa de uma festa onde nós temos a oportunidade de nos reunir com os nossos amigos, de sorrir, de brincar, de dançar, de tocar, de pular, de se alegrar. Tem gente aqui que eu conheço que a vida seria uma festa se pudesse ser uma festa. Não é verdade? É ou não é? Pense aqui, tem essa pessoa que vocês estão pensando, é ela mesmo, viu? A vida seria uma festa dia após dia. Inclusive ela diz assim, que no céu a gente vai só cantar, cantar, cantar e cantar e cantar, vai ser uma cantação eterna, na verdade, né? Ou seja, tem gente que se pudesse fazer da festa da terra uma festa e acredita também que o céu será uma eterna festa. Enfim, é festa aqui, é festa lá, é festa e mais festa. Mas tem outras pessoas que acreditam que, na verdade, a vida é uma festa, mas é uma festa da comilança, né? Tem gente que gosta de comer e de beber e de comer, e haja comida, e haja bebida e haja comida, que a gente só encontra em banquetes, ou seja, em festas suntuosas, cheias de especiarias, de iguarias, que não estão nas nossas mesas normalmente, né? Então, tem gente que quando olha uma mesa farta assim, meu Deus, isso aqui é que é vida, isso aqui é que é festa, isso aqui é que é marão, um cuscuz com charque, então nem se fala. É uma festa total, 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 total. É claro e evidentemente também que tem muita gente que não pode deixar de, no seu conceito de vida,
e que a vida é um banquete, não só pensar em reunir amigos, se divertir, cantar, pular e etc, e comer até dizer basta, mas lembra também de mulher, né? Tem muita gente que mulher é uma festa, né? Por isso que o texto bíblico diz aí que ele queria festejar com as suas esposas e com as suas concubinas, né? Se puder ter esposa e puder também ter concubina, aí é festa, maravilha, né? Teve neguinho aqui na Bíblia que teve 1.700 esposas, 300 concubinas, né? Era um negócio assim, é uma festa um negócio desse, é uma festa extraordinária. Porém, todavia, contudo, a gente sabe também que nesses momentos as pessoas criam ídolos para serem adorados. Por isso que o texto bíblico também diz aqui que enquanto eles bebiam o vinho e comiam, o texto diz o que mais? Diz que eles louvavam ou adoravam os seus ídolos. Ídolos que eram de todas as espécies. Ídolos de ouro, ídolos de prata, ídolos de ferro, ídolos de bronze, ídolos de madeira, ídolos de pedra. Mas nem assim também é a vida? As pessoas não vivem construindo ídolos para si? É o cantor que se torna um ídolo, é o político que se torna um ídolo, é um amigo que se torna um ídolo. Enfim, as pessoas o tempo inteiro estão criando ídolos para louvarem e engrandecerem. Há uma necessidade em muitas pessoas de ter esse tipo de adoração no meio das suas festas também. Inclusive, pasmem vocês, carnaval é uma festa religiosa, viu? Entenda bem isso aí também, tá? Enfim, para muitos, se não a maioria, a vida é um grande banquete, cheia dos seus manjares sociais, e não um banquete. É interessante esse pormenor, viu? Porque a palavra banquete, ela vem da sua origem italiana, se não salvo engano, que é banqueto. E banqueto era longe do que a gente pensa hoje. Entre as refeições, os trabalhadores nas fábricas, eles pegavam um banqueto, que era um banco pequenininho, e sentavam para lanchar. Então, a origem do nome banquete vem de banqueto, que significava simplesmente um lugarzinho, um banquinho, onde as pessoas sentavam para fazer um lanche entre as refeições, enquanto davam uma paradinha no trabalho, certo? Então, longe de pensar em banqueto, na verdade, para muitas pessoas, a vida é uma festa, ou a vida boa, a vida de verdade, seria uma grande festa, onde você teria a reunir amigos, brincar, dançar, pular, comer, beber, ter muitas mulheres e também adorar os seus ídolos, né? E até hoje é desse jeito, até hoje é dessa forma. Enfim, mas a segunda resposta que a gente vai complementar aqui é dizer que a vida é um banquete, mas esse banquete ele é cheio de enigmas. A vida é um banquete, mas é um banquete cheio de enigmas. O texto diz que a necessidade de se chamar Daniel para aquela circunstância foi que, de repente, não mais que de repente, enquanto o rei estava nesse banqueteamento total, geral, né, que ele planejou, de repente, aparece uma coisa que não estava no programa original da festa. Afinal de contas, o rei não havia contratado nenhum grupo para fazer nenhum efeito especial. Não havia esse pensamento, essa ideia, vamos contratar uma equipe aqui de efeitos especiais para melhorar a festa da gente. Não havia. Mas, de repente, de uma hora para outra, surge uma mão que começa a escrever na parede do palácio. Ou como diz a versão aqui, transformadora, diz exatamente isso, que estava ali uma mão
escrevendo no reboco da parede. E aí todo mundo, quando olha isso, diz assim, que danado é isso? Né? Se fosse nordestino, diria assim, né? Que danado é isso? O que é que está acontecendo aqui? Que história é essa? Aí é quando o texto no versículo 12 diz assim, que a rainha mãe, ela diz ao rei que existia um homem que era capaz de interpretar aquilo. Porque ninguém mais fora capaz de interpretar o que estava escrito ali. O versículo 12 diz, esse homem Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, ele tem inteligência extraordinária, ele é cheio de conhecimento e entendimento, ele é capaz de interpretar sonhos, e aí vem a frase que eu me apeguei a ela, ele é capaz de explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel, e ele lhe dirá o que significa, portanto, essa inscrição que você tem aí na parede. Algo extraordinário, inusitado, fantástico, que não estava no roteiro, havia acontecido naquele momento. Ou, em outras palavras, é exatamente assim que a vida é. Nós estamos no banquete que é a vida, nós estamos vivenciando o nosso dia a dia da melhor maneira possível e, de repente, acontece alguma coisa que nos deixa perplexos, angustiados, encucados, perturbados, pasmos, em estado de choque, algo que a gente não esperava de jeito nenhum. O fato é que enigmas causam grande impacto em cada um de nós. Enigmas, situações que nós não contamos com elas, nos deixam pálidos como deixaram o rei, cheios de medo, com os nossos joelhos batendo no outro, tremendo, com, na verdade, as nossas pernas vacilando. O que eu diria era mais ou menos assim, o rei, ele sentiu o golpe. Já viu quando você está assistindo uma luta de boxe, que um boxeador acerta um golpe que realmente tem impacto bem definido no outro, o camarada, né? As pernas vacilam, ele tenta se segurar, o outro vai mais para cima. O rei assimilou o golpe. O rei sentiu o golpe naquele instante. E com cada um de nós é assim também, é desse jeito, é dessa maneira. Às vezes estamos vivendo nossas vidas da melhor maneira possível, tranquilo, calmo e sereno, e de repente surge um diagnóstico de uma doença autoimune, por exemplo. Não é assim? E a gente sente o golpe. E a gente treme nas bases. E a gente assimila aquilo dali de uma forma que deixa a gente impactado no nosso dia a dia. Estamos vivendo a nossa vida tranquilo, calmo, sereno, normalmente, e de repente, quando a gente vai trabalhar, o patrão, o chefe diz assim, olha, lamento muito, mas você está demitido. Impacto, mais uma vez, na vida da gente. Às vezes, nós estamos vivendo a nossa vida normal, serena, tranquila, o banquete que é a vida, e de repente, chega um cônjuge e diz para a gente, não quero mais, quero o divórcio, quero me separar de você. E aí, sentimos o golpe, sentimos o impacto. Às vezes estamos vivendo a nossa vida calma, serena, tranquila, e de repente um parente nosso faz alguma coisa que nos impacta, que nos tira do eixo, e a gente não sabe nem o que fazer com isso. A rainha está aqui, né, para dizer exatamente disso, alguns impactos, alguns golpes que ela tem sentido de vez em quando por conta de estrutura familiar. É assim. E nessa hora, nós temos que parar e olhar para esses enigmas da vida no dia a dia e se perguntar, às vezes a gente se pergunta assim, por que comigo? Por que agora?
Por que nesse instante? O que foi que eu fiz? O que isso significa? Enfim, numa hora como essa, para usar o exemplo aqui do rei, nós precisamos ter uma leitura correta do que está acontecendo com a gente. Mas não só elucidar a leitura do que está acontecendo com a gente, mas a gente precisa também ter uma interpretação correta do que significa aquele acontecimento na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Por que o emprego que eu quero não chega? É um enigma? Por que eu ia tão bem nessa direção e de repente a coisa entortou toda e foi para o outro lado? A vida é um banquete. Realmente é um banquete. Mas é um banquete cheio de enigmas. E que a gente vai se virando para fazer a leitura correta e a interpretação correta daquilo que está acontecendo na nossa vida. Ou seja, acima de tudo, esses enigmas que a vida nos oferece, eles apontam na direção da nossa impotência diante de algumas coisas que nós não podemos controlar. Você está entendendo? O rei poderia controlar aquela mão aparecendo ali e escrevendo na parede dele? Não. O rei não tinha nenhum controle sobre isso. E existem situações em nossas vidas que elas são enigmáticas e que a gente não tem nenhum controle sobre elas. Nenhum controle sobre elas. A gente está numa boa e de repente, né, Graça? O camarada diz assim, vou morar na Europa. Vou me embora para a Europa. Aí você diz, opa, que enigma é esse? Como é que a gente resolve isso? O que vai ser de agora em diante? Mas é assim a vida. Os enigmas aparecem e eles invadem as nossas vidas e nós não sabemos o que fazer com eles. Só que temos que ter a humildade, aí perceba bem, temos que ter a humildade de reconhecer as nossas limitações e pedir ajuda a outras pessoas que possam interpretar o enigma para a gente. É isso que o rei faz. Ele busca ajuda, ninguém ajuda, mas uma mulher chega e diz assim, olha, existe um camarada chamado Daniel. Esse Daniel está esquecido nesse momento, mas ele tem uma inteligência extraordinária. Mas ele, na verdade, tem conhecimento, mas ele, na verdade, tem entendimento, mas ele, na verdade, tem sabedoria. Mas, acima de tudo, o texto diz que esse Daniel, ele andava com Deus. E é aí que a gente tem que saber exatamente onde é que a gente vai procurar ajuda. Primeira resposta, então, a vida é o quê? A vida é um banquete, em primeiro lugar. Mas esse banquete ele é cheio de enigmas. Mas em terceiro lugar, completando a frase para ela ser total, a gente vai ler assim, a vida é um banquete cheio de enigmas e ela está nas mãos de Deus. Amém, meu amado? Amém. Versículo 23, andando mais para frente, depois que Daniel é chamado à presença do rei, ele decifra o enigma, ele faz a leitura e ele diz para o rei o seguinte, rei, na verdade, ao contrário, você se exaltou acima do Senhor dos céus. Você não glorificou o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Entendeu aqui? A vida é um banquete, sim. É um banquete cheio de enigma que deixa a gente perplexo, parados, impactados, assustados. Mas, acima de tudo, nós precisamos entender que a vida está nas mãos de Deus.
de Deus. E é isso que Daniel diz para o rei naquele instante. Ele diz, olha, você se preocupou em dar o banquete, você se preocupou em armar essa cortina de fumaça, você se exaltou acima de Deus porque você mandou que as taças que eram do templo de Deus lá de Jerusalém servissem aqui para concubinas beber vinho nessas taças. Você se colocou numa posição de exaltação pessoal e esqueceu de glorificar a Deus em cujas mãos a tua vida está e os teus caminhos também estão nas mãos desse Deus. Veja bem, primeiro no sentido geral, a gente precisa ler essa frase aqui dividindo em dois pedaços. Quando Daniel diz assim, o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida. Isso é um sentido genérico. Todos nós dizemos em algum momento assim, a minha vida está na mão de Deus. Ele faz o que ele quer com ela. Não é assim que a gente diz? É ou não é? É assim que a gente diz. Minha vida pertence a Deus, a vida não está na mão de ninguém. Tudo bem, isso é a gente admitir e crer e acreditar que a vida não só minha, mas de todo mundo está na mão de Deus. Beleza. Mas o texto completa, Daniel completa. A frase não termina assim, em cujas mãos a tua vida está. Mas ele diz, em cujas mãos tua vida está, mas também os teus caminhos estão nas mãos de Deus. Aí é onde a coisa pega. Porque admitir que a minha vida está na mão de Deus é uma coisa. Agora, eu colocar os meus caminhos nas mãos de Deus, meus caminhos, isso é o sentido cotidiano, pessoal, individual, próprio, meu e só meu. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Uma coisa é o genérico, minha vida está na mão de Deus. Outra coisa é eu dizer assim, o meu dia a dia, a minha vida, as minhas decisões, os meus caminhos, esses estão nas mãos de Deus. É por isso que eu digo de vez em quando aqui, se eu tiver de pensar numa igreja que tenha um tema específico, seria os do caminhos. Porque os nossos caminhos precisam estar nas mãos de Deus. De Deus. O nosso dia a dia, Deus precisa cuidar. E aí é onde a coisa pega, sabe por quê? Porque, apesar de admitir que a nossa vida está nas mãos de Deus, nós queremos controlar os nossos caminhos. Nós queremos ser rei dos nossos caminhos. Nós queremos, na verdade, ser senhores do nosso destino. Nós queremos, na verdade, ser comandantes, chefes do nosso banquete, que é a vida. Aí no dia a dia, quem decide mesmo é quem? É Deus ou sou eu? Quiséramos nós que todos pudéssemos dizer que seja Deus. Mas, apesar da vida estar na mão de Deus, eu quero controlar o caminho. Eu quero ser o motorista do meu Uber pessoal. O texto diz assim, na verdade, que a tradução da parede, das 4 frases que aparecem lá na parede, nas 4 palavras que aparecem na parede, que é mene, mene, né? Tekel, passim, significa exatamente o seguinte, ele diz assim, olha, você foi pesado na balança e você foi achado em falta. Você foi pesado na balança, você foi achado em falta e você vai morrer. E ali acaba a festa. Ali acaba o banquete. Mas ali não acaba só a festa e o banquete, metaforicamente falando, não. Acaba realmente, concretamente, a vida do rei naquela noite. Isso a Bíblia não relata. Mas em 539, antes de Cristo, o rei morreu naquela mesma noite. Naquela mesma noite. O que ele não sabia enquanto dava festa é que o exército medo-persa tinha desviado o curso do rio que entrava na cidade
e impedia eles de avançarem, tinham desviado o curso do rio e tinham andado a pé enxuto pelo leito do rio, seco, invadido a Babilônia poucas horas depois do banquete, e ali tinham morto o rei. E o rei seria morto. E a vida acabou. Meu amado, minha amada, a vida está na mão de quem? Só e exclusivamente na mão de Deus. Por isso que a frase completa é: a vida é um banquete cheio de enigmas, que nós não temos como decifrá-los sozinhos, mas a gente tem que reconhecer que a nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Se não estiver nas mãos de Deus, não adianta de nada. Eu quero começar a nossa conclusão dizendo que, tudo bem, isso foi o que aconteceu com o rei e o destino do rei. Mas o que será que aconteceu com Daniel? O rei Dário, ou Dario, ele invade, ele assume a Babilônia naquele instante, e ele dá prosseguimento ao reinado dele ali, e pouco tempo depois, conforme o capítulo 6, que você pode ler em casa aí depois, tá certo? Conforme o capítulo 6, pouco tempo depois, o rei Dario agora divide a Babilônia em 120, vamos chamar de estados. E cada estado desse tinha um líder. E acima desses 120 líderes estavam 3 homens. E um desses 3 homens era justamente Daniel. E a inteligência de Daniel, a postura de Daniel, a pessoa que Daniel era, começa a se destacar entre os 3 que estão pouco abaixo do rei. E aí eles fazem uma trama para dizer assim: esse camarada judeu, enxerido, aqui de novo, esse camarada é um saco para a gente, né? Vamos se livrar dele, não tem jeito. Eles procuram brecha em tudo quanto é canto, não tem como achar brecha na vida de Daniel. Então eles dizem o seguinte: vamos fazer o rei fazer um decreto aqui, e quem desobedecer vai morrer, vai para a cova dos leões. E pouco tempo depois, Daniel é jogado na cova dos leões. E vocês conhecem a história, né? O rei fica muito triste, o rei tenta de qualquer forma livrar Daniel dessa situação, mas não dá para ele ser contra a lei que ele mesmo havia sancionado. Então ele é obrigado a dizer para Daniel: sinto muito, Daniel, mas você vai ter que ir para a cova dos leões, e eu peço ao teu Deus que te salve dessa situação. E Daniel diz: tá, fechado, tranquilo, pode mandar lá para a cova dos leões. E ele vai para a cova dos leões. Ele passa a noite inteira, o rei passa a noite inteira em claro, pedindo ao Deus de Daniel que livrasse, não só em claro, mas em oração e jejuando. Já pensou? Um rei incrédulo, que não acreditava em Deus, passa a noite orando e jejuando para pedir que Daniel seja salvo. No outro dia de manhã, diz o texto, que ele sai apressadamente para ver logo se o negócio aconteceu e se ele foi livrado realmente daquela situação. E ele chega lá na porta da cova dos leões, acredito com uma voz meio baixinha, né? Daniel. E Daniel diz: opa, rei, estou aqui, tranquilo, calmo, sereno, fica frio, sem nenhum problema. Porque a vida de Daniel estava onde? Nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. De Deus. Aí acontece o inverso, né? Quem armou para Daniel ir para a cova dos leões, agora o rei joga esses na cova dos leões. E aí o resultado é outro completamente diferente a essa altura dos acontecimentos, tá certo? Ou seja, o que a gente quer dizer com isso, meus amados irmãos e queridos amigos? Nossa vida está nas mãos de Deus. Para concluir, eu quero dizer 2 coisas, para finalizar.
Uma delas é de uma outra pessoa, para mostrar e provar que a nossa vida verdadeiramente está nas mãos de Deus. Esse indivíduo se chama Jó. Lembra de Jó? Deus chega para o demônio e diz para ele assim: conheces meu filho Jó? Aí o diabo diz: claro que eu conheço. Aí Deus diz assim: não tem ninguém no mundo igual a ele, reto, íntegro, temente ao Senhor. Aí o diabo diz: para o discurso. Também, né? Você cercou o homenzinho lá, né? Tudo de bom, tudo tranquilo na vida dele. Aí é muito fácil ser servo do Senhor. Tá tudo de vento em popa. Aí Deus diz: não, então toque nas coisas que ele tem. E o nosso inimigo, que não é fácil, ele quando faz o mal, faz de verdade, né? Então ele não só tira todos os bens de Jó, mas ele também faz questão de matar os 10 filhos que Jó tem. Não é assim? E aí fica complicado e difícil. Mas Deus diz assim: tá vendo que ele não me negou? Tá vendo que não é porque ele tinha uma cerca ao redor dele que ele se tornava intocável? Aí o diabo diz: ah, mas tem uma outra coisa. O homem pode suportar tudo isso, menos a doença. Aí Deus diz: tudo bem, você pode tocá-lo também nisso, mas não tira a vida dele, porque a vida dele está na minha mão. E o texto diz o quê? Que o diabo põe feridas, tumores em Jó, só no fígado, só no braço, só no cotovelo, só na perna. Não, o texto diz que ele coloca desde a cabeça até a planta dos pés, porque o inimigo não é fácil. Quando ele pega a gente, ele quer destruir. Destruir. Mas Jó sustenta a barra, segura a barra. E a mulher de Jó diz assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele diz: você está feito uma doida, é? Você está feito uma maluca? Você perdeu o juízo por um acaso? A gente recebeu tudo de bom que podia receber de Deus, não vai receber o mal também? É como se o Jó estivesse dizendo assim: ele sabe o que faz. Eu não sei, mas ele sabe o que faz. Mas sabe qual é o mais importante? É essa frase de Jó aqui que eu quero usar nessa reflexão, nesse momento final. Jó, capítulo 12, versículo 10, Jó diz assim: em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. Não interessa, o que Jó está dizendo é assim: não interessa o que está acontecendo, interessa é que nas mãos de Deus está a vida de toda a criatura e o fôlego de toda a humanidade. E a vida, o que é, liga lá, meu irmão, é o sopro do Criador. E o sopro do Criador, só o próprio Criador tem domínio sobre ele. Amém? Eu não sei, meu irmão, o que é que está se passando com você, com a sua vida. Não sei. Mas eu só sei de uma coisa. A sua vida, ela está nas mãos de Deus. Ela não está na mão de ninguém mais. Ela só está nas mãos de Deus. Não interessa se você está bom, se você está doente, se você tem emprego, se você não tem emprego, se relacionamento acabou, se relacionamento começou. Não interessa nada disso. Interessa que as suas mãos, a sua vida você precisa colocar nas mãos de Deus e nada mais além disso. E deixar que Ele domine, que Ele controle, que Ele faça exatamente o que é o plano dele para a sua vida. Sabe por quê? Porque o Salmo 23 diz assim: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz o quê? Transborda. Esse é o banquete da vida.
A vida é um banquete. Mas só vale a pena se esse banquete for preparado por Deus. Que a tua vida, que a minha vida, que as nossas vidas, a gente possa ter clareza de que ela é uma bênção, é uma coisa maravilhosa. O fato de você viver e de eu viver é uma bênção maravilhosa, é um banquete extraordinário. Mas esse banquete, ele precisa estar nas mãos de Deus. Aí, o meu cálice, o seu cálice, ele vai transbordar no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.